Capítulo de número 5. Nós estamos aí quase no final dessa carta. Na verdade, é o último capítulo da carta, né? Eu tive uma crise aqui porque eu queria ir até o verso de número 11. Quando eu montei o título aqui, eu montei com a ideia de ir até o verso número 11, mas eu acho que a gente começa a perder muita coisa boa também, muita informação importante para nós. Também não é legal a gente correr com material assim, tá bom? Nós vamos pegar aí a partir do verso de número 1 até o verso de número 5, que diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, nós não precisamos escrever a vocês, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos, disse Paulo a essa novel igreja, são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial de nós lermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua palavra, expormos a Tua palavra. Oh Deus, é nesse momento que nós esperamos que o Teu Espírito complete a obra no coração dos Teus filhos, aplicando as verdades espirituais que nós temos na Tua palavra aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude aqui nesse processo de som. Nós sabemos, ó Deus, o quanto isso é importante também para esse momento de culto, que o Senhor nos dê direção, visão, para da melhor forma possível resolvermos isso. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu tenho dito que, aqui durante toda essa exposição dessa carta, que o apóstolo Paulo, ao escrever os 3 primeiros capítulos dessa carta, ele fala da sua vontade de ver essas pessoas e de ensinar a eles sobre alguns assuntos que faltaram nesse tão pouco tempo que ele ficou em Tessalônica. Ou seja, algumas coisas, por mais que tenham sido ditas, ficou incompleto. Então ele tem essa angústia até o capítulo 3, onde ele deseja ver essas pessoas, porque é um desejo afetivo, ele nutriu isso, é uma família cristã, é a irmandade, então ele quer voltar lá, ele quer estar com essas pessoas, mas ele também sabe que alguns assuntos ficaram incompletos, que algumas coisas não houve tempo suficiente para poder ensinar aquelas pessoas. Então, a partir do capítulo 4, ele começa a suprir ao que faltava a fé deles. Como disse aí o capítulo 3, verso 10, que, se não me engano, deve ser o último versículo do capítulo 3, ou próximo dele, quando ele diz: noite e dia nós oramos intensamente para que possamos vê-los e, ao vê-los, suprir aquilo que falta à fé de vocês. Então, a partir do capítulo 4, é justamente isso que Paulo está fazendo. Ele está suprindo essa falta. Ele está agora dando orientações, ensinamentos, direcionamento a essa igreja que ele não conseguiu fazer anteriormente, né? E muito do que Paulo está tratando nos capítulos 4 e 5, ou melhor, em toda a carta, né, mas mais pontualmente nos versículos 4 e 5, é aquilo que foi perguntado a Timóteo. Porque, a despeito de Paulo ter saído tão rapidamente de Tessalônica, ele não prosseguiu completamente a sua viagem. Ele parou em Corinto, mas antes de parar em Corinto, quando ele passou por Atenas, ele pediu que Timóteo voltasse a Tessalônica. E ele foi, então, para Corinto e lá ficou esperando. Quando Timóteo voltou, reuniu ele, Timóteo e Silas, e aí Timóteo, então, trouxe as dúvidas, as questões que haviam ainda nessa igreja tão novinha. E Paulo, então, começa a responder. Então, dos versos 1 a 12 do capítulo 4, ele trata de temas importantes como a imoralidade sexual, o amor fraternal, a questão do trabalho,
os perigos da ociosidade. Tudo isso ele vai tratar dos versos 1 a 12. E ele faz isso, ele trata desses assuntos à luz da volta de Jesus. A volta de Jesus, ela está costurando toda a carta. Você vê que no capítulo 4, a partir do verso 13, ele começa a entrar pontualmente nisso. Mas durante toda a carta, a ideia é que Jesus vai voltar. Eu falei isso também na semana passada. A partir do capítulo 4, verso 13, então ele começa a ensinar mais objetivamente sobre a volta de Jesus. As dúvidas giravam em torno das seguintes questões. Como é que vai ficar esse dia quando Jesus voltar? E aí vale a gente lembrar que por que surgem essas dúvidas? Porque o espírito da época, a mentalidade dessas pessoas dessa época, era que Jesus voltaria ainda no período das suas vidas. Então eles não estavam esperando uma volta de Jesus, um retorno de Jesus muito longo. Para eles, Jesus ia voltar e eles ainda estavam vivendo. E o próprio apóstolo Paulo pensava assim, com o tempo você vai vendo nas cartas dele que ele vai então tirando um pouquinho isso do seu foco principal e ele vai percebendo que talvez demore um pouco mais do que ele estava pensando, né? Então, dos versos 13 a 18, ele vai... no verso 13, ele vai tratar disso e as dúvidas eram, e nesse dia, como é que vai acontecer? Como é que vai ficar a situação, por exemplo, dos crentes que já morreram? Eles não vão participar desse dia? E nós, os que estivermos vivos, como será a nossa vida? Como que nós temos que nos preparar para esse dia? E é isso que vai aparecer, aliás, a ideia de como nós devemos nos preparar para a volta de Jesus é o que vai aparecer com mais força agora nesse texto que nós acabamos de ler. Então, Paulo responde uma parte disso, dos versos 13 a 18 do capítulo 4, não é? E nesses versos 13 a 18, ele descreve aquele maravilhoso encontro entre Cristo e a sua igreja. E se na primeira parte, dos versos 13 a 18, ele fala da beleza desse dia, da volta de Jesus, desse encontro de Jesus com o seu povo, dessa reunião entre os crentes que já morreram, com os crentes que ainda estarão vivos nesse dia, e o Senhor, ele descreve a beleza desse dia. Agora, ele vai nos ensinar como nós devemos nos preparar para esse dia. Então, os versos, desde o capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 11, a gente pode dividir em duas partes, duas grandes partes. A primeira delas é a volta de Cristo focada no arrebatamento dos santos. É o que a gente viu há 2 semanas atrás. Como será esse dia? Como será esse glorioso dia? Agora, os versos seguintes, até o verso de número 11, ele vai focar na volta de Cristo, mas ele vai usar a seguinte terminologia, o dia do Senhor. E a Bíblia, quando ela fala do dia do Senhor, quando ela fala dessa expressão, ela está trazendo a ideia de julgamento, ela está trazendo a ideia de destruição final. Então, Paulo vai tratar justamente disso agora. E ele começa dizendo o seguinte, irmãos, quanto aos tempos e épocas, nós não precisamos escrever isso para vocês. Por que ele diz isso no verso de número 1? Porque provavelmente esse assunto já foi levantado quando ele ainda estava em Tessalônica. Mas, pelo visto, aquilo que foi ensinado não foi suficiente. As dúvidas ainda estavam presentes. Esse tema, irmãos, por mais que você explique ele a uma pessoa, sempre haverá dúvida, sempre haverá curiosidade. Você pode ver vídeos, você pode ouvir pregações, você pode ler livros, mas a curiosidade e as dúvidas a respeito desses assuntos, elas estão sempre presentes lá. E não foi diferente aqui com essa igreja. Então, Paulo provavelmente já havia dito sobre a imprevisibilidade desse dia e o quão repentina seria a volta de Jesus, não é? Mas só que isso ainda despertava curiosidade. E esse texto vai mostrar para a gente que nós não temos como prever a volta de Jesus. Muita gente já tentou fazer isso.
Se você procurar na história, muita gente já tentou prever a volta de Jesus. Eu vou te falar de 2 nomes, porque esses 2 nomes estão associados a 2 denominações que estão presentes nos dias de hoje. Por exemplo, Ellen White, que é a mente por trás do Adventismo. Ela preveu a volta de Jesus Cristo. Jesus não voltou na data prevista por Ellen White. Ela pôs a culpa na igreja, ela pôs a culpa na fé dos crentes e, por fim, ela pôs a culpa em Deus. E não se cumpriu a previsão dela. Depois, um homem chamado Charles Russell, que é a mente por trás dos Testemunhos de Jeová. Esse também previu, português nosso é horrível, né? Só que eu não estou lembrando se foi esse ou se foi um outro cara posterior a ele que ficava mudando as datas. Não vai ser agora não. Até que teve um que disse assim, ele voltou, mas foi de forma invisível. Então já veio, você que não viu. Nem eu nem você vimos esse dia. Ou seja, o que Jesus deixa para nós, o que o apóstolo Paulo deixa para nós, o que o Novo Testamento nos informa, que é impossível a gente prever a volta do Senhor Jesus Cristo. Os tessalonicenses provavelmente queriam saber a data exata da vinda de Cristo e como eles poderiam se colocar, o que eles poderiam fazer sobre isso. A grande questão é que eles queriam isso e nós também. Você não quer saber também, não? Todos nós gostaríamos de saber isso. Todos nós gostaríamos de saber que hora da noite o ladrão vai chegar. Se você entende isso, se você mora numa casa ou um apartamento, seja onde for, e você souber que naquela noite um ladrão vai na sua casa e a hora que ele vai, o que você vai fazer? Você vai vigiar, você vai se preparar. Então, essa ideia da volta de Jesus, não é só eles, nós também. Nós gostaríamos de saber, até porque, se você soubesse a data que Jesus voltaria, e se ele voltasse justamente no tempo da sua vida, a pergunta que eu faço a você é: o que você faria? Você faria o quê? Eu perguntei isso à minha esposa essa semana. Se Jesus voltasse essa semana, o que nós faríamos? Ela disse: nada, vamos continuar do mesmo jeito. O que você faz? Não é? Você talvez se prepare um pouco melhor. Talvez você faça assim: bom, vou na segunda de oração, porque Jesus vai voltar semana que vem. Vai lotar a segunda de oração. Não é? Aliás, se nós levantarmos aqui que nós vamos fazer uma semana de jejum e oração, vai bombar. E Jesus semana que vem volta. Nós vamos mudar a nossa rotina. Nós vamos usar, vai ter gente que vai ler a Bíblia toda em 2, 3 dias, porque Jesus está voltando. Não é? Então nós vamos nos mudar, nós vamos mudar a nossa posição. E essa era a ideia deles. Como que nós devemos nos preparar? E essa é a nossa também. O verso 2, ele diz sobre como esse assunto já foi tratado entre eles. Paulo vai dizer: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, Paulo já tinha conversado sobre isso. Paulo já tinha dito para eles que não sabe o dia, que não sabe a hora, nem Jesus em vida. Hoje, nós entendemos que Jesus, na posição que ele se encontra, ele tem essa informação. Mas você lembra quando perguntaram isso para ele? Ele falou assim: nem eu, nem os anjos, ninguém sabe. Só o meu Pai que está nos céus. Então, eles também já foram informados disso, né? Então, o que Paulo está fazendo aqui dos versos 1 a 11? Ele está reafirmando aquilo que já foi tratado antes. E quando ele faz essa reafirmação, ele nos dá informações preciosas sobre a volta de Jesus. E a primeira delas que nós vamos tratar aqui é que será uma volta inesperada. Você não está esperando aquele momento. Você está esperando que Jesus vai voltar hoje? Você não está esperando isso. O que você está esperando hoje? Que vai acabar o culto aqui. Você vai para sua casa, vai comer uma pizza, ou vai jantar, pegar um restinho do almoço, não é verdade? Ou vai para uma coisa, vai conversar ali na porta, vai para casa e você está cheio de planejamento para amanhã. Você não está com a cabeça na volta de Jesus. E é assim que ele vai voltar, e é assim que ele vai pegar a humanidade. O dia do Senhor é uma frase técnica do Antigo Testamento
para aquilo que a gente conhece como escatom. Escatom significa o fim. Daí deriva a matéria da teologia chamada escatologia. Logia é estudo, escatom é fim, é estudo do fim. Ok? Então, quando se fala dia do Senhor, está falando justamente do fim. É aquele evento do fim dos tempos, quando Deus virá para julgar o mundo e destruir o mal. Isso você vai encontrar lá no Antigo Testamento em vários textos. A gente vai colocar um aí. Coloca para nós, Emanuel, por gentileza, Isaías capítulo 13, dos versos 6 a 13. Que você vai ver que há uma perspectiva veterotestamentária a respeito disso. A palavra de Deus diz assim: chorem, pois o dia do Senhor está perto. Ele virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Vê que o dia do Senhor é associado à ideia de destruição, de um julgamento. Verso 7. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas nesse dia, e o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Olha só o que contém nesse dia. Por isso que Paulo vai falar de dor de parto. A gente vai falar já já disso, não é? Porque isso caracteriza essa ideia do dia do Senhor. E se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Então, provavelmente, Paulo está tirando isso do ensino do Antigo Testamento. E olharão chocados uns para os outros com o rosto em chamas, ruborizado, pegando fogo, aquela coisa, né? E vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira, de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as constelações, elas não mostrarão mais a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará mais brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Eu darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulhoso e o orgulho dos cruéis. Né? Verso 12. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, o dia do furor da sua ira. Isso tudo está associado ao dia do Senhor. E é sobre isso que Paulo está falando agora. E ele está dizendo, olha, isso vai acontecer de repente. Então, julgamento e destruição são as principais figuras de linguagem que estão associados à ideia do dia do Senhor. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, no verso 1, a partir do capítulo 1, a partir do verso 6, ele também começa a falar sobre isso. Olha o que ele diz. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que os oprimem. Então, e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo. O pessoal fica pedindo fogo aí, né? Eu falei isso com a Marina esse dia. O pessoal fica pedindo fogo do Senhor. Eu me lembro quando eu estava no seminário, tinha um professor muito radical contra essas coisas, e ele disse para mim assim, ele passou para mim, não, desculpa, ele disse para a turma, eu vou passar um dever de casa para vocês vão no Novo Testamento, vocês vão encontrar todas as referências a fogo. Tudo que tem a fogo, nós descobrimos o seguinte, tudo, ou se não 99% das referências relacionadas a fogo tem a ver com juízo. Aí nós começamos a parar de pedir fogo do céu. Tudo tem a ver com juízo. Então, olha, quando ele for revelado do céu com seus anjos em meio à chama de fogo, vai para diante, Emanuel, por gentileza. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Vamos fechar no 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado pelos seus santos e admirado por todos os que creram. Lembra da primeira fase que o apóstolo Paulo fala? Do arrebatamento? Aquele momento que a gente estudou na semana passada, que todos os crentes vão ficar extasiados com esse dia, não é? E ele vai dizer, né?
entre os quais vocês estão, Paulo vai dizer para os Tessalônicos, porque creram no nosso testemunho. Então, para os salvos, esse dia será um dia glorioso, será um dia de muita alegria. Ele não vai ter toda aquela descrição que nós lemos lá em Isaías. Ele não vai ficar com o seu rosto ardendo, com as suas mãos trêmulas. O seu coração não vai derreter nesse dia. Ele vai se exultar de alegria. Ele vai ver que é o grande e glorioso dia do Senhor, o dia que ele mais espera. É o dia em que o seu Senhor vai vir vindicar os direitos dos salvos. Então toda aquela humilhação, todas aquelas coisas que eles passaram lá na época do apóstolo Paulo, que muitos crentes passam até hoje em função do evangelho, é a hora agora que o Senhor Jesus vem vindicar essas coisas. Então, para o crente será um dia de falar assim, opa, eu não disse? Agora eu quero ver. Agora é o meu dia. Agora eu estou feliz. Olha, eu preguei. É como se tudo, gente, presta atenção, o que vai acontecer nesse dia? Tudo vai fazer sentido. Todos aqueles resquícios de dúvidas irão por terra abaixo. E será um dia grande e glorioso para o crente, mas será um dia também de muita destruição, muita dor. Um dia terrível para aqueles que rejeitaram a chamada do Evangelho. Você imagina isso? Você está ali o tempo todo ouvindo de uma coisa e diz para você, para de comer açúcar. Para de comer açúcar, você vai ficar doente. Para de comer açúcar, porque açúcar alimenta. Quer dizer, eu estou falando isso, mas eu não tenho parte técnica nisso. Eu tenho profissionais aqui dessa área, né? Cuidado, que parece que é o maior alimento do câncer é o açúcar. E você vai e mete açúcar. Aquelas Coca-Cola que precisa de 3 quilos de açúcar para fazer, na verdade, um copinho de Coca-Cola, e toma açúcar, e toma até um dia que tu, pega um diagnóstico. A consciência da gente deve ficar uma coisa de louco. Eu devia ter parado de comer aqui. Vai parar de comer açúcar, irmão? Amém ou não? Vamos parar com isso. Hoje teve um monte de sobremesa missionária ali, eu já quase destruí um pudim em casa. Ganhei Ferreiro Rocher, que eu estou doido para comer, meti um bicho para dentro, mas tem que parar com isso. Então vai ser um dia de consciência doída e de terror, não é? Então a imagem de chegar como ladrão à noite, ela também ocorre em passagens sobre o julgamento dos descrentes. E essa ideia do apóstolo Paulo, ela vai derivando não só do Antigo Testamento, mas das próprias palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, verso 43. Aliás, Mateus 23, 24, 25 é uma descrição também escatológica do fim, não é? E olha o que Jesus diz, portanto, vigie, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem, ele vai vir numa hora em que vocês menos esperam. Essa é a ideia. Então esse acontecimento inesperado nos mostra o quanto é importante a gente estar preparado para esse dia. Presta atenção, gente. Jesus colocou várias parábolas para alertar a gente. Uma delas foi a parábola das 10 virgens. Você imagina isso? Essa parábola é muito significativa, porque você tem 10 mulheres que estão ali para um determinado acontecimento. E elas tinham que levar a lamparinazinha delas e tinham que levar um óleo reserva, porque a chegada do noivo poderia ser demorada. Para nós é a noiva que demora, não é verdade? Mas a chegada do noivo era demorada. E o noivo irrompia na noite com o seu cortejo, e essas moças iam ao encontro iluminando aquilo. 5 delas não estavam preparadas para esse dia. E num determinado momento em que o noivo está demorando demais, elas pensam, vamos fazer o seguinte... Eu vou dar um pulo na quitanda ali para comprar mais óleo, porque esse óleo não vai dar. E ela foi. Enquanto ela vai na quitanda e volta, o Senhor, o noivo, voltou. E aquelas 5 que tinham trazido óleo reserva, o que elas fizeram? Entraram. Quando as 5 voltaram, a porta já estava fechada. E qual era a palavra que elas gritavam lá do lado de fora? Senhor, Senhor!
E por que isso é significativo? Porque dentro daquele contexto, essa ideia do Senhor, Senhor, é a ideia de intimidade. Por isso que Jesus disse assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. É como se ela estivesse dizendo assim, olha, nós nos conhecemos. Nós temos certo grau de intimidade. E o noivo vem e diz assim, mas eu nunca conheci você. Eu não sei quem você é. E Jesus disse sobre isso. Então a parábola das 10 virgens é uma amostra disso. De que a vinda de Jesus é inesperada e nós precisamos estar preparados para isso. Uma outra parábola muito interessante é a parábola dos 10 talentos. A parábola dos 10 talentos é aquela ideia do que Deus deu a você para ser desenvolvido enquanto ele não volta. Então, um senhor sai, pega um talento, dá para um, 2, dá para outro, 10, dá para outro e volta. E quando ele volta, ele vai pedir conta daquilo. E na hora da prestação de conta, um multiplicou, duplicou, triplicou, mas teve um que disse assim, não, não fiz nada. Eu não fiz nada porque eu sei que o senhor é assim, assim. E ele disse, mas você sabe que eu sou assim? Por que você não fez nada? Por que você não usou o que eu te dei? Então esse é um outro tipo de chamada para nós, porque nós entendemos que uma vez que você é salvo em Cristo Jesus, alguma coisa ele te deu. E a evidência da salvação pode estar muito ligada ao desenvolvimento desse talento, desse dom. Então, o que a gente faz até a volta de Jesus? Essa é a ideia, essa é a pergunta deles, e é isso que a gente tem que responder para a gente à luz do Novo Testamento. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que quando Jesus voltar, vai ser uma coisa muito inesperada. Vai ser de repente. A segunda, inesperado, que eu não estou esperando, a segunda será repentino, vai ser de repente. Tá? O verso 3 fala do quão repentino será esse acontecimento. Ele vai dizer, quando disserem paz e segurança, então, de repente, diz o texto, a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida e de modo nenhum escaparão. A mulher grávida, às vezes, ela até está esperando a dor, mas ela não sabe muito bem a hora que ela vai vir, né? Ela está grávida, ela sabe que em algum momento alguma coisa vai acontecer. Mas às vezes ela é pega de surpresa, de tão repentina que é aquela dor. Observem que a descrição da imagem é de um tempo de tranquilidade. A primeira imagem retratada no texto é o tempo de tranquilidade. As pessoas estão vivendo em um tempo de paz. Por que Paulo diz isso? Tem a ver com a época. Isso tem a ver com a condição de Tessalônica, que era uma cidade pró-romana. Tessalônica era uma cidade muito envolvida com o governo romano, com o Império Romano. E um dos discursos, um dos grandes marketing do governo romano, era a tal da paz. Paz e segurança. Era a Pax Romana. Então o governo prometia isso para as pessoas, principalmente aos mais pobres. Uma paz que Roma muitas vezes impunha pela espada. Só que isso era só ilusão, isso era só marketing. Mas não eram só os romanos que prometiam paz. No Antigo Testamento, haviam profetas que prometiam uma paz que era falsa. Então, olha só o que diz Ezequiel, capítulo 13, verso de número 10. O Emanuel vai pôr para a gente, enquanto isso eu vou molhar a palavra. Por que fazem o meu povo se desviar, dizendo paz, quando não há paz? E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Verso seguinte, vamos até o 16. Diga àqueles que lhe passam cal que esse muro vai cair. Virá chuva torrencial e derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos, diz o Senhor. Quando o muro desabar, o povo vai perguntar, onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor, na minha ira, eu vou permitir o estouro de um vento violento, e na minha indignação, chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Verso 14. Despedaçarei o muro que vocês cobriram de cal e levarei ele ao chão para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Verso 15.
Assim, esgotarei a minha ira contra o muro e contra aqueles que o cobriram de cal. Direi a vocês, o muro se foi, bem como aqueles que cobriram de cal. Verso 16. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz, declara o soberano Senhor. Esse povo que profetizava paz quando não havia paz, ele está ilustrando como se fosse a construção de um muro que está colocando um determinado cal, mas aquele muro ele não se sustenta, ele vai cair, não é? E esse é o cuidado que nós temos que ter com mensageiros que prometem o que a Bíblia não está prometendo. Mensagens que dizem que você pode vir a Cristo sem arrependimento, sem renúncia, e que vai dar tudo certo. Isso é muito frágil, isso é como construir uma casa sobre areia. Um dos cuidados que nós temos que ter como igreja do Senhor Jesus é não criar nas pessoas uma falsa sensação de segurança. A pessoa está envolvida com o pecado e você está dizendo para ela que Deus ama ela, que vai dar tudo certo. Isso não é verdade, isso não é nem verdade bíblica. É como construir uma casa na areia. Quando um vendaval vem sobre a casa, ela não resiste. Você não pode construir a sua vida espiritual com falsas promessas que só servem para confortar o seu coração. Na verdade, a palavra bíblica ela é confrontadora. A palavra bíblica ela tem o seu poder de transformação, muitas vezes naquele momento em que ela desce como uma espinha de peixe na sua goela, em que você sente a dor daquele confronto. E é nesse momento de falsa paz no mundo que, segundo o texto bíblico, Jesus irromperá dos céus. Em Mateus capítulo 24, versos 36 a 39, Jesus compara esse dia com o dia do dilúvio. Olha só, quanto ao dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Olha o que ele vai dizer. Como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Você lembra dos dias de Noé? Os dias anteriores ao dilúvio? O que as pessoas faziam? Comiam, bebiam, se casavam, ou seja, vida que segue. Quem é Noé? Noé é aquele maluco ali que está construindo um barco daquele tamanho num lugar que não tem nem praia. O que esse cara está fazendo? Mas quando Noé constrói a arca, ele está pregando o evangelho. A construção da arca é uma pregação do evangelho. E as pessoas em volta simplesmente viviam como elas viviam. Até o dia em que Noé entrou na arca, verso 39. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou todo mundo. Assim vai acontecer quando? O dia da vinda do Filho do Homem. Entende a ideia da repentinidade, da destruição e do caos que acaba trazendo esse dia, né? Paulo também usa a figura da mulher grávida, prestes a dar à luz. Essa é uma imagem bem familiar nas Escrituras. Ela aponta tanto para a dor como para a imprevisibilidade do momento. E é justamente nesse momento em que se pensa que está tudo bem, que repentinamente, diz o texto, a destruição virá sobre eles. Ou seja, o dia do julgamento divino acontecerá. No caso dos Tessalonicenses, que era uma cidade pró-romana, a confiança estava no império. E Paulo agora está escrevendo para essas pessoas dessa cidade que aceitaram a Cristo e agora passaram a confiar nas promessas de segurança do Evangelho de Jesus. Então você vai vendo bem o contraste. Para aqueles que rejeitaram a mensagem de paz, a vinda de Deus será um dia de destruição e dor. E Paulo ainda completa o texto dizendo, de modo nenhum eles vão escapar. Ou seja, assim como não foi possível escapar do dilúvio, esse dia também será um dia que não adianta correr. Não adianta correr. Não adianta se esconder. Mas para aqueles que aceitaram a mensagem da cruz, o dia do Senhor será uma realização, um dia de glória. Tudo vai fazer sentido nesse dia. Gente, vai ser um dia glorioso. Ainda bem que a gente tem a garantia, né, no texto que a gente estudou na semana passada, e mesmo que a gente já tenha partido, né, nós vamos presenciar isso. E eu achei até interessante que essa semana estava dando o pessoal vacinando, tomando vacina, e uma senhora
Não tem que tomar vacina porque eu não quero subir ainda não. Eu falei assim, oh, Deus, mas todo mundo diz que o céu é bom, mas ninguém quer ir, na verdade. Eu não quero subir ainda não. Nesse dia tudo fará sentido. Depois ele vai dizer sobre a nova vida dos salvos. Então, dos versos 4 e 5, ele diz assim, mas vocês, irmãos, vocês não estão nas trevas, ou seja, vocês não precisam temer esse dia, para que esse dia não nos surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Eles, assim como os não crentes, também não sabiam a hora. Os não crentes não sabiam a hora e nem eles. Mas os crentes podem desfrutar da verdadeira segurança e paz. Essa era a mensagem que Paulo estava passando para ele. E a razão pela qual podem desfrutar de plena paz e segurança é que, primeiro, são irmãos. Ou seja, eles pertencem à família de Cristo. Eles pertencem à igreja do Senhor Jesus. E a gente viu isso desde o primeiro momento que a gente abriu essa carta, como Paulo vai trazendo um contexto familiar dessa nova comunidade em Cristo Jesus. É família, por isso se chamam de irmãos. Então eles pertencem a esse mesmo lugar, a igreja do Senhor. E eles fazem parte do povo redimido do Senhor. E, em segundo lugar, eles não estão mais nas trevas do pecado. Eles foram iluminados pela luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Trevas aqui, gente, não é aquela ideia de filme de terror, ok? Onde que vive os mortos, né? Aquela ideia das trevas, do terror. Não é isso, é a treva do conhecimento. Então, aqueles que estão em trevas não se interessam pela verdade do Evangelho. Paulo disse isso lá em Efésios capítulo 4, versos 18 e 19, ele diz, eles estão obscurecidos em trevas no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, disse Paulo, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Essa é a ideia da treva do pecado. Escurece tanto a mente da pessoa, ela fica tão entenebrecida no seu entendimento, que ela vai cada vez mais dando vazão ao pecado. Cada vez mais ela vai vivendo dentro da realidade do pecado. E uma pessoa nessa condição, ela se encontra despreparada para o dia do Senhor, que vai ser pega de surpresa. Será um dia terrível, um dia de dores, como a mulher com as dores de parto, porque ela não está preparada para esse dia. Ela deixou de lado todas as verdades espirituais. Em contrapartida, o povo da luz, ele abraça, ele valoriza a verdade do Evangelho. E por isso Paulo vai dizer, esse dia não vai surpreender vocês como um ladrão. Então, para esses, o dia do Senhor será um dia de alívio e glória. Mas para aquele que está entenebrecido no entendimento, esse dia vai ser um dia de surpresa e um dia de muita dor. Por isso que Paulo faz esse contraste entre esses dois grupos. Eu quero fazer algumas aplicações desse texto para nós a nível de conclusão. E na semana que vem a gente continua a partir do verso número 6. Mas eu queria fazer algumas aplicações. A primeira delas é o seguinte: a gente não sabe o dia nem a hora desses acontecimentos. Já se passaram 2000 anos. Já se passaram 2000 anos. Mas isso não quer dizer que esse dia não vai chegar. Parece que a gente está começando a ouvir de coisas que a gente não ouvia tanto assim. Essa semana Paula virou para mim e falou assim, pai, está acontecendo uma profecia de Apocalipse. E lá em Apocalipse, realmente, eu não vou me lembrar o texto, tem um texto que fala de enxames de gafanhotos, né? Ela deve ter visto isso em algum lugar, não sei. Enxames de gafanhoto, fazendo uma referência às 10 pragas do Egito. Isso. Você que está acompanhando a guerra da Ucrânia, você consegue perceber os enxames de gafanhoto? Você não vê os drones, mas os barulhos são ensurdecedores. Nós estamos vivendo coisas muito próximas daquilo que diz sobre o princípio das dores. Jesus fala sobre isso, guerras, rumores de guerras, mas ele diz, olha, não se assustem ainda. É só o
princípio das dores. Então a gente já está começando a ver essas coisas. Então não é porque passou 2000 anos que não vai acontecer. Nós estamos mais próximos desse dia do que nós imaginamos. A Bíblia fala de um dia imprevisível. É como um ladrão que entra nas nossas casas sem que a gente perceba. E quando um ladrão chega, realmente nós estamos pegos de surpresa. Por mais que você chegue à noite e pense assim, eu vou me preparar, o sono vem e você dorme. E quando você está dormindo, você está completamente vulnerável e despreparado. E tanto Jesus como o apóstolo Paulo diz para a gente, olha, a melhor coisa que você precisa fazer é ser um crente firme diante do seu Senhor. Lá em Mateus capítulo 24, se eu não estou enganado, ou início do capítulo 25, tem uma outra parábola que Jesus fala de um senhor que sai e deixa o comando da sua fazenda com um servo. E ele começa a achar que aquele senhor está demorando muito. Está demorando. Olha como Jesus já deu a visão. Está demorando. E ao perceber, ao entender que esse senhor está demorando, ele começa a maltratar os seus irmãos. Ele começa a viver dissolutamente até que o Senhor volte. Então não é porque está demorando que não vai voltar. Certo? Então a melhor maneira de você não ser pego de surpresa é você vivendo como crente. Como é que um crente vive? Servindo ao Senhor, amando ao próximo, em consagração de vida, em santidade de vida, pregando o Evangelho, com paixão pelas almas, se importando com a realidade do mundo à sua volta, trabalhando pelo bem, pela paz, sendo edificadores, proclamadores de paz. É assim que um crente vive. Será um evento repentino, não há como se preparar na hora. Muita gente será pega de surpresa. As pessoas estarão vivendo normalmente, como se nada fosse acontecer. Imagina pegar uma pessoa assim. Você vem à igreja todo domingo, você sabe o que tem que fazer, meu Deus. Você tem a Bíblia na sua casa, você sabe como tem que viver. Mas você vive justamente como aquele servo que eu acabei de mencionar. O Senhor está demorando, não vai voltar não. E sabe, a gente sempre fala isso aqui, gente. Jesus volta para a gente, não é só nesse dia, não. Quando a gente morre, Jesus voltou ali naquele momento, né? Acabou. Esse dia não pegará nenhum salvo de surpresa. Crentes fazem coisas de crentes. É assim que crente vive. Crente não fica em casa pensando só como ele vai satisfazer a sua vida. Crente não fica em casa pensando como que ele vai ganhar e acumular. Jesus também contou sobre isso, né? Tinha um homem que acumulava, e não tinha mais onde botar, e começou a construir celeiro, depois para botar, até que um dia viraram para ele e disseram assim, hoje mesmo vão pedir a sua alma. O que você tem preparado? Vai ficar para quem? Então não é sobre isso, crente não vive isso. Fica em casa acumulando, não pensa no próximo. Não é assim, crente vive como crente. Eles estão sempre servindo de um jeito ou de outro. Os crentes experimentarão um sentimento incrível nesse dia. Os crentes, não é membro de igreja, são os salvos. A vida do cara foi aquilo. Ele viveu por aquilo. Ele deseja aquilo. Não há o que modificar. A vida dele é isso, o dia a dia dele é isso. Mas aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, optaram por viver em pecado, rejeitaram os avisos das Escrituras, esses serão pegos de surpresa. Será um dia de muitas dores. Onde está a sua confiança? Em que você descansa? O que te dá descanso? Eu me lembro de um homem, eu tive um contato com ele só. Eu estava fazendo um trabalho pela prefeitura, não sei se era CRAIS, uma coisa assim. E eu fui num vilarejo muito no interior. E tinha um homem dono de muitos gados. Ele era muito simples. Aquele homem de interior.
mas ele se vangloriava e ele se gabava de saber o nome de cada boi daquele. Não sei como é que ele fazia aquilo. E a gente se perguntava, o que esse cara faz com esse dinheiro? O cara não tem vaidade, você vai na casa, não tem vaidade. Mas era a ideia da segurança. Se eu ficar doente, eu tenho dinheiro. Se eu tiver que resolver alguma coisa, eu tenho dinheiro. A ideia da segurança. Onde está a sua segurança? Onde está a sua segurança? O que Satanás, o pai da mentira, tem usado para fazer você acreditar que você vai ter paz e descanso? Qual é a mentira que ele está contando para você? Mensagens que encorajam o seu coração, mas não confrontam os seus pecados, é isso? E você acha que está tudo bem, e Satanás vai pregando essa mentira na sua orelha. Ele tem dito a você que seu trabalho vai dar alguma segurança para você. Não vai. Ele plantou no seu coração a raiz da avareza. Você pensa que está seguro porque você tem algum dinheiro, alguma propriedade. Não está. Felizes são aqueles, presta atenção nisso, felizes são aqueles que, a despeito de possuir alguma coisa material que lhes dá conforto e segurança, em última instância, eles só confiam em Cristo. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa segurança, e a Ele toda a honra, toda a glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Fica de pé, por favor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Eu peço em nome de Jesus que os teus filhos já vivam o antegozo desse dia. Que eles sirvam o Senhor com alegria, com entusiasmo, como quem trabalha para o Senhor que virá nesse dia. Pai, toca no coração daquele que ainda não teve um encontro com o Senhor. Para que este também, ó Deus, viva esse dia como um dia de glória, e não como um dia de terror. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos em nome de Jesus. Amém.